percepções e o viver. O que isso tem a ver com a doutrina espírita? A doutrina espírita, ela surge como uma proposta de reflexão sobre tudo aquilo que a gente vivencia e a maneira como nós nos relacionamos com esse viver. Muitos falam que a doutrina espírita é a resposta, e ela se estrutura através da obra, talvez uma das mais importantes, que é os Espíritos, através de 1043 perguntas e respostas. Mas mais importante que as respostas são as perguntas. Porque se a gente tiver simplesmente alguém dando indicações sobre o que é certo, o que é errado, pode ser que a gente escute, ache bonito, mas se aquilo não tiver uma ressonância nos meus questionamentos, de nada vai adiantar. E que adianta alguém falar sobre um assunto que eu não estou nem aí? Portanto, eu, no modo de dizer, e é de modo particular, pode ser descartado por todos, eu entendo que o mais importante que a doutrina espírita traz são as dúvidas. Não sobre a doutrina, pode até ser, mas as dúvidas maiores sobre o que nós estamos fazendo aqui, quem somos nós, para que serve a vida e tudo mais. Não adianta ler toda a obra de Kardec, de Chico Xavier, se depois de ter lido tudo isso, não tenham sobrado algumas perguntas. Porque se eu for atrás só das respostas, eu pouco vou aprender. É justamente a dúvida, aquilo que o conhecimento novo traz, ou que a proposta do conhecimento traz, que provoca em nós uma reação, às vezes até contrária, é que nos coloca no exercício da reflexão, do uso da razão, ou da nossa capacidade de aprendizado. Ninguém aprende simplesmente ouvindo, a gente aprende se questionando, inclusive colocando em dúvida aquilo que está sendo falado. E pensando assim, eu estou fazendo essa introdução, porque o tema que a gente trouxe, percepções, ele exigirá de cada um de nós, como exigiu de mim durante todo o período que eu fiquei preparando. A minha esposa, que já me acompanha há 13 anos nessas palestras, ela ouve todas, menos essa. Eu falei para ela, não vou, você não vai nem ver nada do que eu... Porque é algo, eu diria que até certo ponto é uma homenagem a ela. Depois vocês vão entender por quê. Talvez alguns se assustem com o que eu vou trazer aqui, mas isso tem que ver com essa moça. Mas na realidade, não é fácil falar o que eu vou falar. Por quê? E não é nunca fácil. Eu nunca trago temas que eu seja assim, já letrado. Eu vou falar de algo que eu já faço, então eu sou bom nisso, então eu vou falar disso. Geralmente eu trago temas que eu tenho dificuldade. Temas que, para mim, não são meros temas, são verdadeiros desafios. Isso me motiva. E me deixa com autenticidade de falar diante de vocês, sem dizer, façam o que eu estou falando. Não. Eu vou pedir a vocês, pensem no que eu vou falar. Se vocês conseguirem fazer uma reflexão, e se aquilo de alguma forma motivá-los a procurar outras respostas, não essas que eu vou apresentar aqui, que eu não vou apresentar resposta nenhuma, são propostas, eu vou ficar satisfeito. Mas mais satisfeito ainda será para mim se eu conseguir aproveitar isso que eu vou falar. Portanto, sinto-se à vontade para depois que eu acabar de falar, assim, nossa, nunca ouvi tanta besteira. Tá? Mas eu gostaria de deixar claro uma coisa, eu sempre procuro falar isso. Eu devia ter falado isso logo no começo. Coisa com coisa. Tá? Lembre-se que eu falei. Coisa com coisa. Assim todo mundo pode dizer que alguém falou uma besteira, mas ninguém vai poder falar que eu não falei coisa com coisa. Certo? Vamos lá. Como eu dizia, tudo o que constitui o nosso aprendizado, tudo a nossa sabedoria, o nosso conhecimento,
ele é resultado de muitas dúvidas. Tudo aquilo que a gente faz simplesmente por costume, porque disseram que vão fazer, porque sempre se fez, não é bem um aprendizado. É uma repetição e muitas vezes até que nos dá uma certa segurança, porque todo mundo faz, né? Deve ser bom, deve ser normal. Afinal de contas, se a maioria faz, é porque deve ser verdadeiro. O Nietzsche, um filósofo, ele dizia, entre tantas coisas, que não existem fatos, apenas interpretações. E hoje, mais do que nunca, a partir de todas as descobertas, desde não só da psicologia, da qual eu faço parte como terapeuta, como psicólogo, mas também da física, nós percebemos que aquilo que a gente chama de real nada mais é do que a interpretação a partir da nossa percepção. Ou seja, eu percebo o mundo à minha volta, eu percebo as coisas que me acontecem através dos meus sentidos físicos, portanto, a percepção é uma função da mente, nós quisermos falar cérebro, mas eu prefiro falar mente, que permite o indivíduo organizar e interpretar as impressões sensoriais, né, que nós captamos através dos nossos olhos, os ouvidos, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, né? Espero que não estejam sentindo o meu cheiro, né? Até eu não estou fedido, não. Mas são esses sentidos que me dão a possibilidade de perceber o mundo. A partir dessa percepção, eu traduzo, a partir das experiências que eu tenho pregressas, a partir do que eu ouvi, do que eu vivenciei, e aí eu dou sentido às coisas. Portanto, tudo o que se refere à minha vida, à nossa vida, à maneira como eu vivo, como eu ajo, como eu falo, como eu penso, como eu sinto, tudo isso ocorre a partir das minhas percepções. Viver é reproduzir em atos, em atitudes, aquilo que é o resultado do que eu percebo. Tudo bem? Por que vocês acham que nós amamos cachorro? Não sei se todo mundo gosta de cachorro aqui. Por quê? Por que nós amamos cachorros? Poderiam ser gatos, né? Passarinhos, os chamados animais de estimação. Por que nós amamos? Vocês já pensaram nisso? Né? Não é muito difícil amar uma coisinha dessa, né? É lindo, né? Você não está vendo? Maravilhoso. Maravilhoso, não? Está vendo para quê? Eu vou levantar aqui assim você pode ver. Ai, ótimo. Tá? Ou uma cena como essa. Lindo, né? Muito gostoso, né? Eu sou suspeito. Nós temos em casa 4 cachorros e 9 gatos. Né? E não porque nós sejamos pessoas muito amorosas, né? Nós somos. Mas não é por isso. É justamente por causa do desamor de alguns que os gatos e os cachorros estão na minha casa. Porque são todos eles, exceto um, abandonados. Pessoas que pegam, de repente, porque assistiram uma novela, foram numa festa, viram um cachorro bonitinho, aí pegam. Aí depois começa a fazer cocô, xixi, morde o tapete, mordeu o sapato favorito, aí dá uma voltinha na rua e larga na frente da casa de alguém. E geralmente não na minha casa. Né? Pelo menos esses casos assim, né? Olha que coisa linda. Muitos que nós já vivenciou essa cena, né? Realmente é lindo. Olha que coisa. Maravilhosa. Legal. Mas, olhando essa cena, lembrando dos animais de estimação que cada um já teve, ou já pretendeu ter, mas não pôde ter, porque a mãe não deixava, a esposa não gostava, o marido tinha alergia, mas enfim. Mas no fundo, cada um de nós tem assim, esse sonho ou essa lembrança. Uma vez eu estava na casa de um amigo, festa dele uns 2 anos atrás, e ele nos convidou para um churrasco. E ele falou que íamos comer uma carne muito especial. O cara conhecia muito bem de
forte, tempero e tal. E aí serviu, né? E a carne realmente era maravilhosa, a textura macia, o tempero ótimo. Eu falei, caramba, eu gosto de cozinhar, perguntei, como é que você consegue fazer um churrasco tão bom? Ele falou, primeiramente, você precisa pegar uns temperos certos. Aí eu tenho uma relação de ervas e tal. E depois uns 3 quilos de pastor alemão. Eu, na hora, eu não sei como vocês reagiriam. Eu tirei aquele pedaço de carne da boca. Você está brincando? Sério, olhando nos olhos assim? Não. Da minha família nós temos hábitos de comer carne de cachorro. Que pecado. Que barbaridade. Aí a esposa dele falou assim, você não está vendo que é brincadeira? É boi. Que bom que é boi, né? Não é bicho, é boi. Certo? Também o quê? Um bicho. Mas a gente não vê boi. A gente só vê bife. O que é? Por que nós amamos cachorros, comemos porco e vestimos vaca? O que torna diferente um cachorro, um gato, de um boi, de um porco? Essa é, não tema, não vou falar aqui sobre isso só. O tema é percepção. Na realidade, de acordo com o nome do bicho, nós consideramos se ele é comestível ou não, certo? Se eu falar pastor alemão, a pessoa, mas se eu falasse um peru, um tender, né, aí se pode. Ou seja, o ingrediente é o mesmo, é carne. É carne de boi, é carne de cachorro, é inclusive carne humana. É tudo carne. O que é que torna o ingrediente carne diferente? Se é um boi, deixando bem claro, eu não sou vegetariano, ela é. Por isso que eu disse que o desafio maior é meu. Porque às vezes a pessoa vem aquela coisa meio hipócrita e tal. Não, eu hoje já, depois que comecei a escrever esse artigo, já parei, não sei se eu vou continuar. Vamos lá. Mas isso é uma reflexão, aqui não é uma palestra para promover a mudança de hábito alimentar. Embora eu vou centrar um pouco nisso, para que a gente possa perceber que a nossa percepção das coisas é que determina para nós o que é a nossa realidade. A maneira como eu percebo as coisas é que faz com que uma coisa se torne boa ou má, comestível ou não, de acordo com como eu percebo. A forma, portanto, como eu me relaciono com os animais tem a ver diretamente com essa percepção que eu tenho sobre eles. Geralmente o contato com boi, frango e porco é na mesa, né, que nós temos. Nós estamos quando nós estamos comendo. Já, por outro lado, o contato que nós temos com esses animais de estimação não é na mesa. Geralmente eles disputam até com a gente a comida, né? Mas tem muita gente também que não tem contato com cachorro e gato. E por que não comem se eles não têm contato? Porque a maioria de nós se relaciona de uma maneira muito diferente com os animais. E mesmo aqueles que dizem não gostar de bichos, né, de animais, não ter paciência, não podem olhar uma cena dessa e dizer que coisa horrorosa. Nossa, se eu pudesse eu matava um bicho desse só pelo fato de ele estar dormindo do lado de uma criança. Não tem como, né? Então, a nossa relação com os animais de estimação, ela não difere muito da relação que nós temos com as pessoas. A gente pode dizer que pessoas que têm dificuldade em relacionar-se com animais de estimação têm dificuldade também de relacionar-se com pessoas. Principalmente se as pessoas forem dependentes. Se elas forem frágeis, como o animal é, né? Portanto, é interessante que nós chamamos o nosso cachorro, o nosso gato, pelo nome.
cachorros são mais, né, natureza, assim, né? Cachorro é Dibre, Geleia, Pacheco e Pulga. Né? Desculpa, tem um Pacheco aqui. Temos um Alfredo na rua, um cachorrão enorme que chama Alfredo. Ele tem cara de Alfredo, sério, delicado, mantém uma certa distância das pessoas, enfim. Os gatos são, vamos lá, falando de todos: Mia, Gaia, Clara, Marie, Pierre, Monique, Títio e Lili Polanco. A Lili Polanco. Henri, esqueci do Henri. Mais sapeca de todos. É tudo chique, né? Tudo achado aí na Zona Oeste, lá no Morrinhos, enfim. Nenhum achado no Morumbi, infelizmente. Pois bem, nós, quando chegamos em quando saímos de casa, a gente dá tchau para os cachorros. Tem gente, eu pelo menos pedi licença, né? Quando tem o gato na frente, né? Eles dormem com a gente na cama. Nossa, lá em casa então é terrível, não 9, mas pelo menos 7 dormem na cama com a gente. Nós brincamos, nós compramos presentinhos para eles, até cantamos parabéns às vezes, né? E quando eles ficam doentes, a gente leva no médico, no veterinário, a gente fica preocupado, a gente telefona para amigo: olha, não sei por que está acontecendo isso e tal. E quando eles morrem, a gente chora e sente muita saudade. Eles nos fazem chorar e nos fazem rir. E nós ainda temos um carinho muito absurdo de mostrar a fotografia para os amigos. Olha só, olha que ele fez hoje. Enfim. Embora cães e vacas, bois, galinha, frango, porco sejam diferentes, ambos, e isso que é comprovado, têm sentimentos. Quem já teve a oportunidade de ver um bezerro vendo que a vaca vai para o matadouro sabe do que eu estou falando. Eles têm uma preferência, e eu posso dizer, como tenho 9, 13 animais, eu posso que cada um tem um jeitinho de ser. Uma espécie de consciência, e isso cada vez mais a ciência vem comprovando. Uma consciência rudimentar, mas eles têm. Mas a nossa percepção deles, desses tipos de animais, é diferente. Portanto, a partir dessa percepção diferente, eu vejo a carne deles como uma coisa diferente. E esse processo perceptivo, ele é cíclico. Ele se estabelece da seguinte maneira: das nossas percepções, e isso com tudo na vida, nós colocamos em movimento as nossas ações. A partir da maneira como percebo, eu acho. E essas ações, por sua vez, acabam reforçando nossas percepções. Uma coisa puxa a outra. Quanto mais, ainda se mantendo nesse tema da comida, comemos boi e não comemos cão, quanto mais repetimos esses dois hábitos, mais reforçamos nossa percepção de quem é comestível e não. Só isso. A questão é mais profunda, não é só dizer que nós aprendemos. Muitos de nós poderiam ficar tentados a dizer: mas sempre foi assim, é natural. Não, não é natural. É coisa que nós aprendemos. E para quebrarmos essa naturalidade artificial, nós precisamos fazer o que estou fazendo agora. Eu peço desculpa a vocês se o tema não é tão digerível, né? Mas é tirar este assunto da chamada invisibilidade. E não é só a questão de comer ou não comer carne e tal. E não é também para acabar: não vou comer carne para ficar mais puro. A questão não é você ficar puro. É o respeito por aquela vida. Mas você pode escolher. Eu não respeito. Não tenho contato, não vejo. Faz de conta que nasce em árvore aquele bife. Né? Salame, então, não é bicho, não é? Ele brotou de algum lugar. Salsicha, de onde é que sai? Pô, tem uma árvore de salsicha, mas enfim. A questão é tirar da invisibilidade todo e qualquer tema que nós simplesmente fingimos que não existe. E foi assim que nós resolvemos botar por debaixo do tapete muitas coisas que agora vêm à tona. Imagina só, a hora que colocarem uma máquina na frente de um bicho e aquela máquina tem a capacidade de traduzir o que ele fala, o que ele pensa, o que ele sente. Pouca gente quer falar
já conseguem expressar através de sinais o que pensam e o que sentem. E pensam e sentem. Ah, mas isso não é problema para pensar agora. Essa invisibilidade desse e de outros temas, como abuso sexual, como drogas, como violência de todo tipo, que faz com que, a partir dessa invisibilidade, surja também uma espécie de invisibilidade ética. Eu não preciso me preocupar com isso. Afinal de contas, ninguém fala sobre e, portanto, não existe. Existe. Por falar em carne, vamos parar de falar de carne, vamos falar um pouquinho que vem depois. Churrasco. Para churrasco, deixemos o componente carne de lado, não toco mais nesse assunto. Vamos falar de carvão. Todo mundo que faz um churrasquinho, mesmo que seja de queijo, né, precisa de carvão, certo? Existe uma marca de carvão, vocês podem encontrar em alguns mercados aí, chamada São José, que custa quase metade daquele preço daquele carvão. Um outro pacote que tem um selinho da Brink. O carvão São José custa quase metade. O carvão São José, em janeiro, foi descoberto. O proprietário da carvoaria São José é um cara muito rico, muito consciente, vai na igreja, faz ofertas e tudo mais, mas ele emprega mão de obra infantil. Em janeiro, a Polícia Federal entrou lá e encontrou crianças de 5, 7, 8, 9 anos trabalhando. E por quê? Porque os fornos que produzem carvão, na maioria das carvoarias do Brasil, são fornos assim, bem rudimentares, feitos, fornos baixinhos, eles têm que ser baixos, bem fechadinhos, né? Não tanto, mas que dificultariam um adulto entrar para pegar o carvão. Então, eles usam crianças. Obviamente, vocês estão vendo que são crianças com perfeito equipamento de segurança, elas podem entrar lá, respirar o pó do carvão tranquilamente, que não afetará os seus pulmões, pelo menos por uns 3 anos. Depois elas morrem naturalmente, porque faz parte da vida, porque é natural, é normal, né? Afinal de contas, se precisam trabalhar, ora, o trabalho dignifica o homem. Ninguém morre trabalhando. Ainda mais, quanto mais cedo começar a desentortar o pepino, melhor, né? Ora, mas quem mandou encarnar? E é isso. Crianças. Só que fica barato. Eles ganham em torno de R$7 por dia. Mais ou menos o preço do pacote de carvão. Da marca São José. O outro custa 12. Por quê? Porque ele é controlado. É uma empresa chamada Empresa Consciente, né, que se cadastra na Brink e se compromete a jamais utilizar mão de obra infantil. De maneira alguma. E ela é controlada. E usa equipamentos que são controlados. Existe uma série de exigências para que ela tenha aquele atestado. E isso faz com que custe mais caro. Aí cabe a cada um de nós decidirmos se a gente vai encher o bolso desse proprietário ou simplesmente fazer o nosso churrasquinho tranquilo. Enquanto isso, ele espera calmamente. Afinal de contas, ele é eterno, que nem nós, ele pode esperar. Olha o rosto dele, esperando. Por quê? Não sei, talvez no próximo churrasco, né? Gente, essa questão da percepção, enquanto eu não olho para isso, enquanto eu não penso sobre isso, eu continuo achando que qualquer ação minha não tem nada a ver com a injustiça. Afinal de contas, eu só estou fazendo um churrasco. O que eu tenho a ver com o futuro dessa criança? Pode ser que alguém ache que não tem nada a ver. E não cabe a mim dizer tem. Não. Enfim. Percepções. Há mais ou menos uma década atrás, né? Um pouco mais. Todo mundo lembra dessa cena, né? 11 de setembro,
Você sabe quantas pessoas morreram naquele dia? Incluindo os passageiros e os supostos terroristas? 2.996 pessoas num dia em Nova York. Essa cena mostra as pessoas que sobreviveram, cobertas de cinzas, abaladas, algumas com parentes que estavam ainda sendo procurados. Horrível. Todos nós nos emocionamos diante das telas das nossas TVs, e inclusive anos depois, nos vários documentários que foram feitos, 2.996 pessoas morreram naquele dia. Alguém já ouviu falar num país chamado Ruanda? Alguém tem ideia do que aconteceu 10 anos antes em Ruanda? Genocídio. Em Ruanda, em 1990, entre os dias 6 de abril e 4 de julho, 89 dias, Nova York, 2.996 pessoas morreram. O mundo mudou por causa disso. E nunca mais se pôde entrar nos Estados Unidos como antes. Tudo mudou. Eu trabalho também no comércio exterior. Tudo mudou a partir da morte lamentável de 2.996 pessoas. 10 anos antes, em Ruanda, naqueles 89 dias, foram massacradas. Eu não vou mostrar cenas, não se preocupem, não vou mostrar cenas de massacre. Aqui é só o desespero da fuga. Esses conseguiram fugir. Mas 900.000 pessoas não. Em 89 dias. Cada dia, uma média de 10.000 pessoas morreram. Cada dia, 3 vezes mais o número de pessoas que morreram em Nova York. Durante 89 dias ininterruptos, o mundo assistiu, viu cenas dantescas. Pessoas mortas não com bombas, não com avião caindo. Uma semana antes do massacre que foi planejado, massacre entre duas etnias, Hutus contra Tutsis. Semanas antes chegou um carregamento, avaliado em cerca de 6 milhões de dólares, de machados e facões. 89 dias, 900.000 pessoas morreram. E o mundo calou. Todos nós calamos. Muitos nem sabiam. Estão sabendo agora pela primeira vez. Por quê? O que eles têm de diferente, meu Deus, para não terem sido percebidos? Talvez estivesse noite. Percepções. Nós achamos normal. Afinal de contas, na África morre tanta gente. Não é só na África. Na década de 30, em um ano, a Ucrânia tem uma expressão, se quiserem procurar na internet, Holodomor. Morte por fome, através de uma política, cerca de, avalia-se, entre 3 a 10 milhões de pessoas morreram de fome, levadas a praticar o canibalismo até. Mas isso não se fala. Não é bonito. Mas a gente lembra do 11 de setembro. O que acontece?
que nos adormece, que nos amortece, não é a falta de informação, porque ela existe, ainda mais hoje em dia, basta você entrar na internet. Provavelmente é porque para nós, isso não vai criticar ninguém, para nós é muito melhor que as coisas venham prontas, que a gente veja as notícias na televisão traduzidas da melhor maneira possível. E aí eu escolho o quê? Aquilo que me apresentou como sendo ideal. Nós estamos num ano muito interessante, num ano de eleições. E aqui eu não vou fazer propaganda de ninguém. Eu, na realidade, se eu puder, eu nem voto. Aí vocês vão falar, mas que é isso? É uma posição minha. Por quê? Não sei, eu ainda não me senti estimulado por ninguém a votar. Mas eu preciso falar. Eu preciso falar de que nenhum dos candidatos vai trazer mudanças na minha realidade, na realidade do nosso país. Porque as mudanças, elas surgem a partir de percepções. Da maneira como eu percebo as coisas. E essa maneira como eu perceber as coisas, o mais importante é que eu questione sempre. Eu não vou acreditar no que o palestrante está falando, no que o candidato está falando, no que os livros estão falando, no que o médium está falando, nem no espírito de luz. Nós somos iguais perante Deus e somos responsáveis, cada um de nós, querendo ou não querendo, pelas nossas vidas e por tudo que virá delas. Seja a nossa dieta, seja a maneira como nós traduzimos o uso que fazemos do tempo, da saúde, da liberdade, seja o que for. Nós não seremos cobrados por ninguém. Nós seremos cobrados por nós mesmos. Eu poderia estar aqui falando de temas mais suaves, falando tanto da caridade, do amor, da benevolência, tudo mais. Mas nada disso mudará o mundo se eu não fizer conscientemente, se eu não fizer uma reflexão, se eu não parar para pensar no porquê que eu estou indo no centro, porquê que eu rezo, porquê que eu falo, porquê que eu ouço, porquê que eu trabalho, porquê eu estou com essa pessoa, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou filho, que eu sou. E não será em nenhum livro, em nenhuma palestra, em nenhuma consulta mediúnica que dirá quem eu sou, porque eu sou um ser de construção. E essa construção será feita a partir daquilo que eu entender que está diante de mim. A pergunta que mais incomoda não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. Precisa ter muita coragem para se perguntar para si, não para ninguém. Não adianta chegar para uma mulher e falar assim, o que você pensa de mim? Porque o que ela pensa de mim não é a verdade, é a interpretação dela, dentro da experiência dela, das expectativas dela. Que eu sou. Sem desculpa, sem querer transferir para os outros. Eu sou assim por causa do meu pai. Não, eu sou assim porque eu escolho ser assim. Até onde? Até quando? Eu vou colocar a responsabilidade pelo que eu sou nos outros. Eu sou assim porque eu nasci aqui, porque esse país é assim, porque o meu trabalho é assim, porque a cor da minha pele é assim, porque eu sou filho de fulano, porque eu estou casado com ciclano. Eu sou assim porque eu escolho ser assim. Ou, não, eu escolho nem pensar a respeito. Eu simplesmente rolo. Para sempre? Não. É inevitável. Em algum momento, eu vou olhar para mim. E esse encontro, muitas vezes doloroso, ele vai me dar a chance de ver quem realmente eu sou. Além de todas as aparências que eu construo, porque eu sou humano. Eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado. Mas quando eu ficar só, e é inevitável que eu ficarei só, eu costumo dizer, não importa o que eu tenha, não importa tudo que eu estude, leia, enfim, quando chegar o momento da minha partida,
Eu deixo para trás tudo que eu tenho, inclusive aquilo que eu penso que tenho. Meus filhos, minha mulher, minha casa, meu carro, meu sobrenome. E vou para lá com a única coisa que eu tenho realmente, ou melhor, eu vou para lá com aquilo que eu sou. Portanto, quanto antes eu souber quem eu sou, eu terei a chance de me amar, de me perdoar, de me estruturar para ser melhor. Para quem? Para Deus? Para os outros? Não. Para mim. Melhor para mim. Porque eu serei minha companhia eterna. Não tem alma gêmea. Graças a Deus não. Agora chega na encarnação. Então, gente, obrigado. Desculpe se o assunto